Oi gente, tudo bem? Bom, hoje é mais um vídeo do Diário da Noiva. E hoje a gente vai falar sobre um tema super legal, que é como você mesmo fazer a decoração do seu noivado. Já começo dizendo que primeiro de tudo que você precisa é querer e ter organização pra isso, né? Pra você seguir os passo a passo certinho e as dicas que a gente vai dar pra vocês hoje. Então vamos lá. Principalmente ter um bom gosto e fazer as coisas com o coração, porque tudo que é feito com o coração sai perfeito. Então a gente vai fazer assim, a gente vai dar uma mesclada, a gente vai contar mais ou menos como a gente fez pro noivado da Claudinha, porque funcionou super, né? A ideia. E a gente vai passar pra vocês coisas que vocês mesmos podem fazer. Vamos contar um pouco da nossa experiência e na sua situação você vai adequando e a gente vai dando ideias pra você também ir você vai captando. pensando, Então a primeira coisa que você vai fazer é decidir se você vai fazer um noivado na sua casa, porque muita gente faz na casa hoje em dia pra não ter custo, ou se você vai alocar um lugar. Se você decidiu que você vai alocar um lugar, o segundo passo é você decidir a cor da decoração, porque isso vai influenciar com o lugar. Por exemplo, eu queria uma decoração que tivesse tons de azul clarinho, branco, rosa clarinho. Aí tinha a opção de um lugar que era tudo laranja. Era lindo mesmo. Fora, mas dentro era tudo laranja, né? Então descartamos essa chácara. Aí a única que tinha com preço ali, sabe, camarada, a parede do fundo, onde teria que ficar a mesa do bolo, era marrom. E não é uma cor muito legal, né? O bom é que é uma cor neutra, mas com fundo de mesa, se não for tijolinho e tal, uma parede marrom não agrega, né? Então o terceiro passo foi buscar inspirações para o que a gente podia fazer para tapar essa parede, mas para quem chegar não ter laranja e a decoração azul. Marrom ficava bom, só não na fotografia. Combinava, só não combinava pro fundo na mesa, só. E aí que vem o terceiro passo, que é você entrar no Pinterest, porque Pinterest é vida. Você quer saber qualquer coisa que fazer na vida, pesquisa no Pinterest. E aí, pesquisando e fuçando, foi que eu encontrei as paredes de flor. Flores de papel. Se você não viu, é só você clicar aqui pra você ver como que faz, porque ficou maravilhoso, né? Dá um efeito super lindo na foto, 1000 vezes melhor do que uma parede marrom. E melhor que tudo, custo-benefício. Tinha o que eu tinha em casa, que era papel sulfite. E foi assim que nós resolvemos o fundo da mesa. Mas agora vem o pedaço principal, que é a decoração da mesa do bolo. Como que ia ser a mesa do bolo? O que a gente ia colocar? Rústico, colonial, clássico. Então a gente tinha que decidir como que ia ser. Então a gente pesquisou mesas para alugar, só que estava em torno de 200, 300 reais para alugar. E não ficava viável porque a gente tava pensando em gastar isso na decoração total. Então a gente lembrou de uma amiga que a gente fotografou o noivado dela. E daí nós perguntamos pra ela se ela não emprestava pra gente ou alugava, que a gente tinha certeza que ia ser pelo menos um pouco mais barato, mas ela emprestou. E daí a gente já começou a montar a ideia da cabeça de como ia ser a mesa do bolo. Então é assim, gente, quando você não está com muita condição e você está querendo fazer uma coisa bonitinha, não tem problema você conversar. Sua tia tem uma mesa bonitinha, sua prima, conversa com ela, pergunta se tem problema, você usar só... É só uma tarde, não é? Então você tem que ter essa cara, você tem que correr atrás do que você quer. E daí ela acabou emprestando alguns vasinhos, 2 vasos pra colocar na lateral, que ele era bem vintage, assim. Era um vaso mesmo, não era nada muito... E foi, deu um charme, um toque vintage, que era o que a gente queria na decoração mesmo. O que eu fiz? Eu peguei um papel, desenhei mais ou menos o estilo da mesa, e aí eu coloquei, o que eu tinha já? Eu tinha os 2 vasinhos. Ela perguntou também se eu queria os porta-retrato emprestado, que era tudo cheio de frufruzinho, coisa mais fofa. É lógico que eu falei que eu queria, né? Mas também se fosse comprar também não ficaria caro, tá? Mas tudo que você colocar de quadrinho, tanto pra ter foto do casal, uma coisa que deixa mais... Nossa, a cara do casal. Noivado da Ana de Jeremias. Nossa, olha que fofo. Tem que ter a cara do casal. Tudo que você puder comprar desses quadrinhos, de palavras como aqui, ó, love, coração, essas coisas são coisas que você vai poder usar na decoração do noivado. Se você não se importar de usar no casamento também, fica muito legal. E você pode também depois, como é o que eu faço, decorar a sua casa. E aí depois a gente foi pra os docinhos. Eu até vi suporte pra alocar, mas era aquele GMDF e fugia totalmente. Isso que eu falo, não mistura muita coisa. E a Esther também dá a dica da gente colocar xícara e prato nesse formato aqui, ó. Então esse é um prato simples, ele só tem essa bordinha aqui que é mais bonitinha, mas é prato baratinho esse aqui. Pode ser um prato branco, branco simples. A xícara também simples. É a única diferença é que ela tem uma ondinha aqui, mas pode ser reta, não tem problema. E a gente pôs, tcharam,
temos o suporte para Até doce. hoje, com certeza, tem convidado que não sabe que isso aqui era uma xícara. Era uma xícara e um prato em em cima. Então, E pensando nos suportes, você tem que criar uma dinâmica do suporte. Tem que ter suporte alto, tem que ter suporte mais baixinho, tem que ter um suporte meio médio, entendeu? Então, pensando nessa dinâmica, a gente pegou uma cumbuquinha, tá vendo? Uma tigelinha e também colocou o prato em cima. Então, olha, fez essa fica composição. muito fofo, gente. E ninguém fala que não é. E como a gente não queria colocar os docinhos direto na mesa, porque eu nunca coloque as coisas muito jogadas na Espalhada. mesa, fica com cara de desorganizado, de feito de qualquer jeito, tá, gente? Isso é uma dica muito importante. Então a gente pegou uns pratos grandão, né? Aqueles pratos quadradão, assim, bem grandão. Sabe aquele que fica embaixo de todos os pratos na sua casa que ninguém usa pra comer? São esses pratos. A gente pegou e colocou eles, porque eles eram grandão, e foi o que ficou rasteiro na mesa. E a gente tinha também que pensar no bolo. Em muitos noivados, em muitas se aluga o bolo fake, mas pra alugar o bolo fake é no mínimo R$150. Então eu conversei com a moça que ia fazer o bolo e os docinhos e perguntei se ela conseguia fazer o bolo de andar. E ela falou pra mim que era tranquilo, que ela conseguia. A gente pegou uma inspiração na internet também, Pinterest, não dá pra mudar, não dá pra fugir do Pinterest. Mandamos pra ela e ela fez exatamente o que a gente mandou. Ficou lindo. Ficou O bolo do lindo. jeito que eu queria. Casou com a decoração. Não é difícil de fazer uma mesa de noivado, é bem simples mesmo, é só você querer. E é claro, na frente da mesa do noivado dela teve um banquinho, a gente colocou alguns acessórios, mas isso é totalmente opcional. A Esther levou mais baldinho. São coisas que você tem que ir pegando na sua casa, por exemplo. Tem essa xícara. É uma xícara normal. Só que o design dela é super bonito. A cor é bonita. A cor é bonita. Então daria pra você usar e ir colocando flores em cima. Então você leva tudo de bonito que tem por precaução. Se a mesa for sua e aí você já tiver as coisas que dá pra montar uma mesa, então você já monta na sua casa. Vê como vai ficar, tira ficar. foto e chega lá, só reproduz. Então agora partiremos para a mesa dos convidados, que é a parte mais fácil de todas, né? Como o espaço era muito pequeno, não caberia todas as mesas. Foram em torno de 60 pessoas no É, lugar. uma mesa, sabe essas mesinhas de 4 lugares? Não caberia. Aí eu conversei com uma amiga minha, a Meire, se ela me alugava os tampões. E aí ela falou, não, Ana, vai pra vocês, a gente empresta e tal. Então eu peguei 8 tampões. E se em cada mesa caberia 4 pessoas, com o tampão já cabe em torno de 8, 9. Se seria 14, 15 meses, a gente passou a usar 7, 8 meses. Exatamente. E além do tampão, ela também emprestou toalhas brancas. É sempre importante que tenha toalha, né? Pra ficar bonito, pra dar um caimento legal. A não ser que você vá num lugar que já tenha mesa de madeira, né? Aí é um seja caso outro diferente. nível. Aí se você colocar toalha, é o que te dá um tapinha. Explore, mas no caso de tampão é madeira compensada, então não fica bonito. Aí o que pensar, né? O que você vai colocar de arranjo Nas dos mesas. convidados pra completar a decoração, pra ficar fofo, né, gente? Lembrando que o money não era grande. O meu noivo foi no ferro velho e comprou R$5 de vidro. Então veio garrafinha, veio aqueles vidros de palmito, sabe? Ele comprou... E garrafinhas assim, ó, gente. Isso aqui é uma garrafinha de Smirnoff. Então eles deixaram de molho as garrafinhas e eles só lavaram, né? Tiraram toda a colinha, ele e meu sogro, foi bem caprichoso, né? E aí que a gente ia deixar ela sem nada. Só que daí tinha essas rendinhas do convite do meu casamento e tinha essas fitinhas que a gente comprou também. Eu pedi pra moça que ia fazer os docinhos, separar, né? Latinha de leite condensado. E daí ela separou, a gente colocou em volta a rendinha com lacinho e também ficou super fofo. Então sempre em um. O que tinha fitinha azul, eu colocava flor rosa. O que tinha fitinha rosa, eu colocava flor azul. E no pequenininho eu colocava gipsofila. Aí no próximo eu mudava. Eu colocava em uma garrafinha gipsofila. E daí a gente colocou o vidro de palmito e uma garrafinha. Nos outros a gente colocou 2 garrafinhas. Eu não queria deixar só uma garrafinha no centro daquela mesona, que fica estranho. Então você criando uma composição. É sempre assim, gente. Alto, baixo, sempre. Nunca deixa tudo no nível. Mas também, outra ideia também é você pintar as garrafinhas. Igual essa aqui, ela Essa é do último casamento que a gente foi. Até pra casamento, pra vocês verem. Que ela pintou o mesmo estilo de garrafinha de dourado e aqui ela colocou rafa em volta, né? E as taças, eu levei também umas 10 taças, mais ou menos, por precaução. Porque eu tava com medo de não ter nada, não sabia se usar. E daí que a Esther colocou na mesa. Gente, a Esther foi a garota, a Esther e a Gabi, né? A gente falou bastante delas no vídeo. Inclusive, a gente vai fazer um tour na casa dela pra vocês verem que todas essas coisas que a gente falou pra vocês que ela emprestou, ela usa na decoração da casa. E ela colocou suspiros dentro e como vocês podem ver na foto, ficou um espetáculo. Colocou em todas as mesas. E, gente, ó, se engana quem acha que o pessoal não gosta de suspiro. Porque comeram tudo.
tudo. Ela ia repondo, porque ela é muito fofa. É, maravilhoso. Ela ia repondo, aí tinha gente que contava, você não pode deixar o saco aqui? E a última coisa foi o topo do bolo. Isso aqui foi que usou no meu casamento. Só que aqui... Não é uma necessidade, tá, gente? Eu tô falando Isso. que era uma coisa que tinha. Nos últimos casamentos que a gente fez também, não tinha topo do bolo. E a gente foi, pegou 3 flores rosas da decoração, colocou em cima e pronto. As flores que a gente usou foi astromélia azul, astromélia rosa e gipsofila. Então o valor que a gente gastou não chegou a R$300. As flores foram... Ficou 55, deu pra decorar todas as mesas, as 8 mesas e a mesa do bolo. Eu comprei... Isso a gente comprou no Ceasa, é claro. Daí eu não sei como que fica se você comprar numa floricultura, mas eu acredito que não fica tão caro também não. Então, gente, deu o quê? Foi bem pouco, eu não vou falar que foi 100 100 a 200, reais, máximo R$200. Então... Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente vai deixar algumas fotos de inspirações de noivado lá no blog, que o link tá na descrição, é só você clicar lá pra ver. Vão ter vídeos muito especiais nesse Diário da Noiva, ensinando a fazer o convite dos padrinhos dela, fazer o convite do casamento. Se tiverem dúvidas, deixa aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Clique em gostei pra gente saber que vocês gostaram, gostam desse tipo de vídeo. A última série que teve sobre o painel de flores teve uma repercussão muito legal. Muitas meninas fizeram as flores de papel. Ficou super feliz. Nossa, o pessoal faz mesmo, que lindo. Então um beijo para essas leitoras maravilhosas que pegaram as nossas dicas, né? Levaram muito a sério, fizeram. Que isso mostra que a gente tem um papel muito importante aqui. Tem efeito que a gente fala, né? É maravilhoso. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!